mais uma vez, mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Eu e nosso irmão Alexandre, trazendo uma palavra da parte de Deus em favor do elemento humano que se encontra afastado da vontade do seu Criador. O propósito de Deus para com a raça humana não seria essa, esse tipo de relação que nós todos estamos um para o outro. O propósito de Deus para a humanidade era para que a raça humana vivesse bem, era para que a raça humana vivesse em paz. É para que a raça humana não tivesse prazer em adulterar, em matar, em derramar sangue. Prazer de Deus. É que todavia o homem vivesse em plena harmonia com ele, com o seu Criador. Você pode observar na Bíblia de Gênesis, depois do ato criativo de Deus, Deus tinha maior satisfação em deixar o seu trono vazio, descia com o seu filho para conversar e dialogar com o homem. Deus havia criado o homem e a mulher, Deus havia criado a mulher, Deus deixou o homem e a mulher no jardim do Éden sozinho, não. Primeiro ele se relacionava com os animais. Depois passava a terra. Porque o homem tinha esse privilégio de se relacionar com Deus, de ver Deus, de conversar com Deus. Porque o homem vivia numa dispensação de inocência e de pureza. Dentro dessa condição, o homem poderia se relacionar com Deus. Dentro dessa condição, o homem poderia se relacionar com os animais de toda espécie. Porque os animais não feriam o homem, e o homem feria os animais. Porque ele vivia uma plena e repleta união e comunhão com os outros. Mas o diabo, o oposto de Deus, o oposto da criação divina, o diabo, o arqui-inimigo de Deus, ele não tinha prazer naquela comunhão, naquele elo. O diabo não tinha prazer em ver o homem conversando com Deus. O diabo não tinha prazer em ver Deus conversando com o homem. O diabo não tinha prazer em ver o homem, todavia, sendo orientado por Deus. O diabo não tinha prazer em ver o homem naquela situação. E era o contrário da dele. Qual era a situação do diabo? O cara se tornou perverso, o cara se tornou mau. O cara perdeu o seu lugar de origem. Agora o que brotava, o que tinha, o que morava no coração e no sentimento de Satanás, só era de fazer o mal, só era de destruir. A matemática do diabo era destrutiva, era só para destruir, só para distrazer. Porque ele queria separar o homem de Deus. O diabo não tem prazer em ver uma sociedade errada. O diabo não tem prazer em ver uma sociedade. Não existe sociedade, não existe ladrão, não existe assassino, não existe adúltero, não existe pedófilo, não existe. Roubador, injusto, depravado, imoral, sodomita, ladrão, homicida,
e ateu, e materialista. Logo, o projeto de diabo era desfazer aquele projeto de Deus. O projeto de Deus para com a raça humana, é para que a raça humana todavia vivesse em uma plena harmonia com o seu semelhante e com o seu Criador. Onde agora que nas condições eu sabia que o homem ia ter pecado. Mas Deus gozou aquele momento de felicidade, porque o pecado de Adão, a desobediência e a rebelião, em que Adão, Eva e a serpente não pegou Deus de surpresa. Eu já sabia que eles haveriam de pecar. Mas mesmo assim Deus não deixou o homem sofrer, não. Deus sabia com antemão para a infelicidade, para a tristeza e vergonha do diabo, da terra. Ele deu antes que o homem criar o homem e criar o universo, um ser vivo. Deus já havia processado o Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, já havia na presciência de Deus sido crucificado, morto e ressuscitado para o bem da raça humana. Gostaria de fazer uma comparação quando acontece um jogo entre dois times totalmente diferentes. Cada um quer vencer. Cada um quer levar a sua taça. Cada um quer levar a vitória. Cada um quer chegar. Com a taça na mão. Ele poderia competir com Deus. O homem, ao contrário, o homem pode competir com ele. Quando nós chegamos aí na época. Hoje a mulher tem que beber. No Brasil, vai olhar, para se preparar, para que quando chegar naquele momento ele possa ser o melhor, ele possa conquistar pelo menos uma prata, ele possa conquistar pelo menos um bronze ou um ouro. A pessoa fica maior, o orgulho toma conta logo do coração do ser humano, porque ele chegou naquela condição, ele ganhou um bronze, ele ganhou uma prata, ele ganhou o ouro. Agora eu quero te dizer, melhor do que a bronze, melhor do que o ouro, melhor do que a prata é a salvação, porque a salvação é eterna, o ouro e a prata, e o bronze é passageiro. Tudo que passa, diz a palavra de Deus, passa os céus e a terra. Passa o dia, passa a semana, passa o mês, passa o ano. O homem envelhece, o homem morre. Mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Desde que o mundo ele foi criado e Deus colocou o homem sobre a terra, até hoje não parou de morrer o ser humano. Até hoje a palavra de Deus ela permanece ainda viva, eficaz, para transformar, para libertar, para fazer morada, para vivificar, para transformar e libertar o vil pecador que se acha iludido com as coisas deste mundo. Quem tem chegado no seu entendimento, quem tem amparado a ele e levado ele para a depravação, a imoralidade, o sexo anal e oral e o prazer de matar e de vestir uma saia. A declaração do amigo, segundo Daniel, vai ter vergonha. Deus criou a mulher para ser uma companheira para o homem. Deus criou a mulher porque o homem precisava de uma companheira. E a dor quando olha para a mulher e diz, essa é osso do meu corpo, carne da minha carne.
Mas o diabo, como eu disse, eu engano hoje, como a Bíblia apresenta o seu atributo, que é o pai da mentira, que é mentiroso, que é destrutivo, que é enganador, que é ladrão, roubador. Após o pecado, o homem ficou vulnerável a todo tipo de imoralidade, a todo tipo de assalto, de imoral, de depravação, de roubo, de injustiça. O pecado levou o homem a essa condição. Mas o homem sabia, o homem foi avisado. Deus havia instituído Adão que ele não comer, porque se ele comer daquele fruto ali, as consequências seriam desastrosas, destrutivas, e levaria ele a perder a vida e aquela comunhão que ele gozava com Deus, porque ele conversava com Deus cara a cara, Deus dialogava com ele. O homem pega das situações, o homem se mata por qualquer coisa. O trabalhador é usurpado, é roubado. O trabalhador só merece aquele. E o nosso país aqui, o direito do trabalhador, é de pegar, é de roubar. Olha a direito que o cidadão tem aqui nesse país. Ele queria seu carro, ele queria sua moto. Ele ser assaltado na sua porta. Qual é o direito que o cidadão tem? Ele sair de casa e ser abordado pelo ladrão e o ladrão levar o seu carro, levar a sua bolsa. É o ladrão dar um burro no rosto de uma mulher ou de um cidadão ou de um cidadã. Aí a Bíblia diz assim, ai Deus, que cria lei injusta para prejudicar o trabalhador. Vivemos em uma época em que os valores estão distorcidos, são revertidos. O cidadão aqui não tem valor. O único valor que o cidadão tem aqui é de trabalhar e ser a galinha do ovo de ouro. O cidadão aqui ganha um dinheiro de morte, de fome. O salário do trabalhador aqui é um salário de miséria, que ele não pode colocar os seus filhos em uma faculdade, em um colégio particular. Ele não pode dar uma boa moradia, uma boa rede. Ele não pode oferecer a seus filhos um bom plano de saúde. Ele tem que morrer no INSS mesmo. É o Brasil, país de ladrão. Mas precisa sabe maltratar os seus patriotas. Queriam roubar a nossa liberdade de expressão. Queriam roubar a censura. Mas ainda não é tempo do anticristo se sentar na cadeira para roubar esse nosso direito. Infelizmente, meu amigo, nós vivemos uma sociedade profícua, nós vivemos uma sociedade onde a sociedade ela só aplaude, ela só se espelha, é no traficante, é no assassino, é no traficante de algo, é no traficante humano. Onde é que está as autoridades constituídas por Deus para seu beneplácito e o terror do vagabundo e do assassino e do traficante? Foram disse que as autoridades foram constituídas por Deus para o bem do cidadão. Ora, foram disse que as autoridades foram constituídas para o bem do cidadão.
descer a vanidade, é deixar o trabalhador descer o não matarás, se for o ministro da autoridade, esse governo da Gustavo Vidal, dava o povo, foi contribuído para o bem da sociedade. Esse processo é do campeão do Uruguai, eles mandaram que foi. O povo foram para a rua para soltar o crime e deixar o crime solto, porque ele havia feito uma reciclagem, ele havia feito uma reforma. Cada vez que eu mostrando a reforma dele, o povo mostra mais a bandidagem, o povo mostra mais é de ser roubado, o povo mostra mais é de ser assaltado, o povo mostra mais é de ter o seu filho a sair fora, o seu marido, a sua filha sendo assassinado em troca de 20 ou 30 ou 40 real. Não pense você que vivemos em uma larga diferença no dia de Noé, não. Nós temos a mesma semelhança, as mesmas características. Aonde o certo é errado, aonde o errado é o certo. Aonde o cidadão fica preso, o ladrão fica solto. Aqui é uma votação, o cara está até uma live, rouba a moto, o carro do cara, e faz um vídeo oferecendo, e com ele muda 10 vezes. Eu pergunto onde é que iremos chegar. Se vivemos em uma situação, em uma sociedade promíscua, se vivemos em uma sociedade que só valoriza a depravação, a imoralidade, mas a mulher é uma coisa especial, a mulher foi e continua sendo uma coisa especial que Deus deu ao homem, mas hoje muitas mulheres têm abandonado, têm perdido o seu caráter, o seu pudor, a sua vergonha e têm tido relação até com o cavalo, com o animal. Quando os homens também têm ficado de 4 pés e tiver relação com os animais. Só depravação que não vai de casa. Sem troco não, Deus vai dar o troco, Deus vai cobrar. Não fique sabendo você que nós estamos aqui nesse mundo aqui alheio, não. Deus não criou o universo, a terra, o ser humano, e estamos alheios. E não deixou a resposta, não. Estamos vendo aí. E Daniel falou, se concluindo, na área da ciência, na área da tecnologia. É um avanço. Vai aumentando a tecnologia, vai aumentando a ciência, vai aumentando o número de assassinatos, vai aumentando o número de roubo, vai aumentando o número de sodomita, vai aumentando o número de depravados, vai aumentando o número daquele que gosta de trair a sua mulher, vai aumentando o número daquela que gosta de trair o seu marido. Quando João Batista pregou, há 2000 anos atrás, ele não pregou brincando, ele pregando um evangelho cultural, nem capitalista não. Ele pregou um evangelho verdadeiro, um evangelho que transforma, um evangelho que regenera, não é um evangelho que o cara vai levantar a mão, toma um banho d'água e começa a fazer a mesma coisa.
prova a cobraria dele. Aí Paulo diz assim a Timóteo, fala essa palavra, que amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Estão aí os gados, com todo respeito, sendo explorados por muitos pastores. Eu não acredito que pessoas que foram pelo colégio, que foram na faculdade, não saibam. E não sabe interpretar texto bíblico, elevado porque por dogma, elevado porque por aquele que Paulo disse no capítulo 6. Quando chegar lá eu vou fazer. Colossenses 2. Acautelai-vos dos cães e dos vossos obreiros. Quando você vem mais na terra, são todos os pastores que só pensam em riqueza, só pensam em dinheiro, tomaram conta da igreja como fez Deótrofe na época de João. Aquele Deótrofe que a Bíblia fala em João, que a Bíblia fala, ele se apossou da igreja. Aquela igreja não tinha nome, não tinha título, mas era uma congregação de pessoas. Mas ele se apossou e não deixava que os enviados dos apóstolos fossem recebidos pela igreja, e não deixava que os apóstolos fossem recebidos na igreja, e qualquer membro que usasse e aceitasse de receber os irmãos enviados pelos apóstolos, ele expulsava da igreja e depois mandava dar uma pisa. E hoje não é diferente não. Nós estamos se aproximando. O anticristo. E o anticristo, ele só pode assumir o lugar dele quando haver 100% de apostasia. E nós estamos vendo que a apostasia não é somente na área religiosa, não. É na área do jogo, da música. Eu tenho que a música da letra. Apostasia na família. Apostasia no caráter do homem. Apostasia no pudor da mulher. Oh, é a apostasia, uma ausência de Deus, uma ausência da verdade. É uma pena. Eu tenho que correr muito ultimamente. Eu tenho que dar uma palavra assim correndo. Até fico um pouco embaraçada por causa do tempo. Eu tenho que chegar cedo para vacinar. E a Feri, a minha cachorra que minha esposa não sabe, ainda tem um outro que ainda tem que tomar antibiótico e anti-inflamatório. É um pequenininho. Esse aí é terrível. Esse aí, para se dar remédio a ele, tem que amarrar os pés e os braços, se for possível, para ele tomar o remédio para ele não morrer. Tá lá o meu bichinho lá. Ainda bem que a minha neta, ele se apoia a ficar bravo, mas minha neta tem aplicado um antibiótico e um anti-inflamatório nele e um spray na boca dele. Quer dizer, roubou o meu tempo. O tempo que eu tinha de pregar na cidade com mais tempo, com mais cuidado, com mais precisão. Eu tenho que pregar correndo. Aí você já sabe que você é inscrito no meu canal. Aquele que não foi inscrito ainda, o meu canal é Hernani Guedes. @Hernani Guedes 77. Mas vai chegar um dia que eles podem curar os meus cachorros, ou Jesus guardar ele, para que eu tenha mais tempo de pregar a palavra de Deus. Eu acredito que para o mês eu vou ter mais tempo, porque a minha esposa está saindo de férias. Aí eu vou ter agora um bom tempo agora, na parte da manhã e da tarde, para pegar a palavra de Deus. Vai depender do meu companheiro aqui, Alexandre. Irmão, ore por nós, somos sacrificados. Nós não estamos pedindo aqui, não é pix, nem dinheiro de ninguém não. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Agora aquele que sentir de Deus e querer nos ajudar, não é com dinheiro, com pix não, mas com um megafone bom, original,
Envie, irmão. Nós estamos pregando, o meu está com defeito. O de Simão Alexandre aqui também que prega. Também que está desempregado, eu também estou desempregado. Não temos condições de manter, não estou pedindo pico de ninguém. Eu estou pedindo quem quiser comprar um megafone bom. Aquele que custa, ele é CSR. É 2.400 por aí. Mande para esse endereço. Rua Alto do Calçado 247. Ponto de referência. Escola Municipal Manuel de Freitas. Não é dinheiro que nós queremos não. É um megafone. Ajuda a gente para a gente pregar essa palavra. Porque o desejo da gente é levar essa palavra para multidões. Se eu estiver errado no endereço, depois eu vou verificar novamente e vou dizer novamente o endereço certo. Esse mesmo é a Escola Antônio Manuel de Freitas, Rua do Calçado 247, CEP 52080141. Cidadão aqui me deu uma certa importância. E R$800, mas não dá para comprar o bom. Eu ainda tenho em mão R$800. Mas se aqui parecer alguém, não manda o Pix não. Compre, mande para esse endereço. Então, meus amigos, estamos encerrando mais uma vez o trabalho. Nós sempre aqui fizemos por amor à alma das pessoas. Jesus está voltando. Ele morreu na cruz para reconciliar o homem. Ele morreu na cruz para transformar o homem. Agora o que nós estamos observando, aqui está se cumprindo a Escritura. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé. Bebia, comia, casava-se, dava-se em casamento, construíam. E Noé pregava, condenava as suas ações, destrutiva, imoral, depravada, assassina, e eles gozavam, não davam ouvido, não queria saber. Sabe lá Deus o que foi que Noé ouviu tanto insulto contra a dignidade e a moral dele. Aqui não é diferente não. Aqui ele faz o quê? Ele procura querer mudar a pessoa, querendo moldar a pessoa de conformidade ao sistema, mentindo, denegrindo a imagem e o caráter da pessoa, da esposa, da família, começando pelo sistema, pelo Estado. É o maior prazer de matar, derramar sangue. Sabe por quê? Como o Estado ele procura a não admitir, a não querer, até porque ela nunca chegou aqui para proibir, não. Mas são os calangos deles. Se pudesse, já havia me arrastado e me desovado. Mas todavia eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Todavia, enquanto eu andar com sinceridade diante de Deus, todavia, enquanto eu viver, enquanto eu estiver com a vida santa, direita, enquanto eu não ser um crente mentiroso, roubador, que anda de mão dada com o crime, Deus estará comigo porque eu confio nele. Eu só não posso ser um ladrão, nem fazer parte de uma coisa que se rebeliaram contra Deus. São os cabeças de lobos. Precisa aceitar Jesus, deixar esse mau costume, essa má conduta, esse desvio de conduta, de querer ser o Senhor, de querer ser o dono da igreja, porque ele se esqueceu o que Pedro diz no capítulo 5, em uma das suas cartas. A expressão de Pedro é essa: apacentai as ovelhas de Deus, sem que tenha domínio sobre ela. Então eu aqui decido se eu devo andar direito, se eu devo ter uma vida
santa, se eu devo ser errado, sou eu. Não é o pastor, não. Na ceia, Paulo diz assim, minha morte é seu cartão. Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o que Pedro diz lá na frente. Apacentai as ovelhas, cuidai dela, não tenha ganância. Trabalhe voluntariamente, você que tem domínio sobre ela. Então, meu amigo, o dever de andar crente, de andar direito, de andar certo, de andar direitinho, é do cristão. Ninguém pode obrigar, ninguém pode criar um estatuto para que o cara venha ser rezado por ele, não. Porque quem anda direito é aquele que vai morar no céu. Quem anda direito, ou quem procura andar direito, é aquele que quer morar no céu. Então nós devemos aprender. Paulo disse assim, seja o meu imitador, assim como foi de Cristo. Ele não obrigou ninguém. Ele disse, eu sou o espelho, se espelhe em mim. Se você se espelhar em mim, você vai também estar se espelhando em Cristo, em nome de Jesus.